Bom dia, meu nome é Silvana Alves Lara Branche, professora de língua portuguesa. Meu tema de hoje é gêneros textuais e o conteúdo é a função social dos gêneros. Os gêneros textuais são estruturas relativamente estáveis de composição com as quais realizamos intervenções sociais, tanto por escrito quanto por meio da nossa fala. Ou seja, os gêneros são as ferramentas, os instrumentos que utilizamos para podermos exercer esses atos comunicativos em geral. Uma curta mensagem via WhatsApp, um e-mail corporativo, produção de reportagem, entrevista, contos, página de diário, receitas de bolo, artigos científicos, seminários, tese e etc. Os gêneros, eles adaptam as nossas necessidades de comunicação e eles se remodelam e depender do tempo em que são produzidos. Então, eles vão se remodelando, né, dependendo do tempo que são produzidos. Antigamente, se usava muito o telegrama quando você queria mandar uma mensagem urgentemente. Hoje, ele se tornou obsoleto, é antigo, ninguém mais usa o telegrama. Hoje, através das tecnologias, nós podemos usar as mensagens instantâneas num piscar de olhos. Conhecer os gêneros textuais facilita a realização de atos comunicativos eficientes. Qual é o conceito de gênero, professor? O conceito de gêneros textuais, eles podem ser definidos como unidade formadora de sentido, com determinados propósitos ou intencionalidade discursivas. Nesse sentido, a vontade do emissor, locutor, poderá ser revelada por meio do discurso. Informar, convencer, contar uma história, persuadir, posicionar-se, opinar e etc. É importante ressaltar que não é o fato de pertencer a um determinado gênero que fará com que o texto seja rigorosamente imutável. Ou seja, é uma inverdade dizer que todos os artigos de opinião serão iguais. A estrutura do texto em que ele enuncia sempre dependerão das condições de produção. Essas condições de produção, quem diz, por que diz, com quem, né, para quem, como, por meio de qual veículo, qual a intenção e em qual contexto. Para entendermos melhor o contexto de gêneros textuais, podemos construir a seguinte imagem. Os gêneros são elementos constitutivos de grandes conjuntos, uma vez que reúnem uma determinada sequência linguística. Então, essa sequência linguística em sua composição, ela se difere pela intencionalidade. E traz também outras características que se desenvolvem considerando o contexto cultural e temporal. Então, por isso que a função social dos gêneros, ela tem um papel bem importante, porque depende do contexto cultural e temporal em que são submetidos esses gêneros. Então, ao pensarmos num grande conjunto chamado tipo narrativo, poderíamos ver dentro deles diversos elementos, como a fábula, conto, crônica narrativa, diário, romance. O que esses textos têm em comum? Todos eles contam histórias, né? Narram, relatam. No entanto, todos eles realizam isso da mesma forma? Não. Só observarmos os gêneros fábula, por exemplo, né? E conto. Nós veremos imediatamente que eles pertencem a um tipo narrativo. São textos diferentes que diferenciam, por exemplo, com relação à construção dos personagens. Né? Os personagens, por exemplo, os personagens é sua intenção discursiva. Então, a fábula, ela vai tratar de maneira alegórica, né? E ela provoca, por meio da narrativa, uma reflexão, um ensinamento através da sua moral. Então, algo que não pertence ao universo composicional do conto, né? Os gêneros textuais apresentam a função social em uma determinada situação comunicativa também. Ou seja, cada texto produzido, eu seleciono e ainda que inconscientemente, que não é às vezes consciente, mas inconscientemente, é um gênero em função daquilo que eu desejo comunicar, em função do efeito que espero produzir no meu interlocutor.
Então vamos ler um texto, uma crônica, na verdade, de Taboão dos Palmares, escrito por Sérgio Vaz, que é uma crônica bem contemporânea. Taboão da Serra é uma cidade de 1000 faces e não há como decifrá-las sem devorá-las. Impossível pensá-la em suas ladeiras, seus becos em suas vielas. Cada quebrada é um município no meu estado espírito. As calçadas são irregulares, por isso nossa gente anda no meio da rua, desafiando a arrogância dos carros. Buzina para você ver. Uma das faces mais bonitas da cidade é a nossa gente e da nossa gente. Uma das pessoas é João Barraqueiro, Kika e sua família, gente da pele preta que tem o suor como marca registrada. Não importa o evento nem o local, é de lá que eles estão. É comum vê-los nas praças, nos campos de futebol, shows, favela, comícios e etc. Desfilando a grandeza dos que não se entregam e se recusam a ser escravos do parasitismo. A barraca é o quilombo dos Palmares, dessa família, tamanha liberdade, com que constrói o pão de cada dia. Da mesma barraca, lutam como quem faz uma prece ao céu, ou à terra, adorando um Deus chamado dignidade. A coragem que exalam das mãos é de assustar qualquer senhor de engenho ou capitão do mato. Traz no olhar o desprezo pela chibata e no coração o fogo que aquece o caldeirão da liberdade. Valeu, zumbi! Então, Taboão dos Palmares é uma crônica contemporânea escrita por Sérgio Vaz, escrita em 2007. Ainda assim, Sérgio Vaz diz que João Barraqueiro, Kika e sua família assusta qualquer senhor de engenho ou capitão do mato. O que isso quer dizer? Então, a frase senhor de engenho e capitão do mato remete a figuras históricas do período colonial brasileiro, especialmente durante o ciclo da cana-de-açúcar, em que reinava a escravidão, né? Os senhores de engenho eram proprietários de grandes fazendas, produtores de cana-de-açúcar, enquanto os capitães do mato eram responsáveis por capturar os escravos fugitivos. Essas duas figuras representam o poder coercivo utilizado para manter o que é a ordem social. Que a ordem social naquela época era os escravos obedecer os senhores de engenho, que era baseado econômico, né? A exploração e a opressão. E ao dizer que João Barraqueiro e Kika e sua família assusta qualquer senhor de engenho, é porque eles não têm medo, né, de enfrentar o dia a dia ali na barraca, vendendo seus produtos. Então representa a resiliência, a resistência, né, o reconhecimento por dignidade. Então as lutas históricas, né, é um paralelo de lutas históricas para reconhecer essa dignidade. Então, portanto, essa expressão pode ser interpretada também como que um elogio à coragem e à força desses personagens, que suas ações, as suas existências desafiam as estruturas do poder que ainda persiste na sociedade. Então, não era só naquela época dos escravos, mas também na nossa época de hoje, né, às vezes os operários, as pessoas trabalhadoras, elas são oprimidas. E há essa coercição do poder econômico das pessoas que têm mais dinheiro querer oprimir as pessoas menos favorecidas. Então, João Barraqueiro e Kika e sua família, eles lutam com dignidade, eles ganham, né, fala ali no suor, né, a sua pele preta, a sua pele escura, com suor, com dignidade, com trabalho, com muita luta. Eles são resilientes, eles resistem também à luta e à opressão nos dias atuais, à contemporaneidade. Então os personagens, né, de João Barraqueiro e Kika e sua família continuam essa luta, inspirando o temor naqueles que ainda hoje se beneficiam
se beneficiariam da opressão e exploração que são as pessoas de poder aquisitivo maior. E até hoje seria isso. E espero que vocês tenham gostado da minha aula. E fica por aqui a nossa aula de hoje.